Olá, tudo bem? Hoje falaremos um pouco a respeito da fiscalização realizada pelos auditores do trabalho, que são extremamente importantes, pois infelizmente no Brasil ainda temos casos de trabalho infantil, trabalhos análogos à escravidão e outras situações que afrontam a legislação laboral. Contudo, existem alguns limites a essa fiscalização, pois deve ser respeitada a segurança jurídica em todos os casos. É comum empresas receberem fiscais do trabalho e esses fiscais pedirem as normas coletivas aplicáveis a determinada categoria e entenderem que determinada cláusula ali prevista na norma coletiva não corresponder ao que diz a legislação. E com isso, eles anulam simplesmente, não consideram aquela cláusula ali prevista e aplicam multas muitas vezes altíssimas, contra o empregador, que se vê numa situação sem saída, que não consegue resolver a questão, muitas vezes através do meio do procedimento administrativo, que é previsto nas autuações realizadas pelos fiscais. O Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, entendeu ser possível que o auditor fiscal simplesmente anule uma cláusula prevista em norma coletiva, por afrontar a legislação. Isso é muito perigoso. E já falamos tempos atrás a respeito da norma coletiva e o seu caráter de lei perante as partes, o seu caráter normativo. Então, quando prevista determinada situação na norma coletiva, essa, por ter sido firmada entre a empresa e empregado através dos seus sindicatos, ela deve ser respeitada, inclusive também pelo auditor fiscal. Vejamos o que diz o artigo 11, inciso 4º da Lei 10.593 de 2002. Os ocupantes do cargo de auditor fiscal do trabalho têm por atribuições assegurar em todo o território nacional o cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores. E o artigo 1º do Decreto 4.552 de 2002, que aprovou o regulamento da inspeção do trabalho, diz: o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, tem por finalidade assegurar em todo o território nacional a aplicação das disposições legais, incluindo as convenções internacionais ratificadas, os atos e decisões das autoridades competentes e as convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho, no que concerne a proteção dos trabalhadores no exercício da atividade laboral. Portanto, senhores, o imperativo das leis, base do Estado de Direito, estipula limites ao poder do Estado. Então não pode o auditor fiscal simplesmente desconsiderar o que está previsto na norma coletiva, entendendo que afronta a legislação e, a seu bel prazer, aplicar as multas, como já disse, muitas vezes altíssimas, contra a empresa. Os órgãos fiscalizadores devem respeitar o princípio da legalidade administrativa, que estão submetidos nos termos do artigo 7º, inciso 26 e 37, caput da Constituição Federal. O empregador já assume os riscos da atividade, conforme o artigo 2º da CLT, e não pode estar submetido a esta insegurança jurídica. Em remate, o empresário, portanto, não pode conviver com essa insegurança jurídica e permanecer vulnerável às ações do Estado por meio das fiscalizações realizadas. Permanecer com esse entendimento, nós certamente não iremos favorecer a livre iniciativa e o empreendedorismo tão almejados nos dias de hoje. Isso é o que eu tinha para ponderar nesse momento. Um forte abraço.